As mãos de Elise Ward se moviam com precisão prática enquanto ela desmontava a Barrett M802. Mas, quando sua pequena caixa de limpeza se abriu, um pedaço de metal polido caiu sobre a bancada de trabalho. O rosto do cabo ficou branco ao ler a inscrição. 3.005 eliminações confirmadas. Aquilo não era apenas uma técnica de armaria limpando rifles. Isso era algo completamente diferente. E a mulher silenciosa que nunca falava sobre seu passado estava prestes a revelar por que alguns metais nunca devem ser vistos. Antes de continuarmos, por favor, clique no botão de inscrição para alegrar o meu dia e me diga de onde você está assistindo nos comentários. As luzes fluorescentes zumbiam acima, no porão da armaria da Fort Henderson, lançando sombras fortes sobre as fileiras de racks de armas que se estendiam do chão ao teto como esqueletos metálicos. Elise Ward estava curvada sobre sua bancada de trabalho, no canto mais distante, cercada pela sinfonia familiar de metal batendo, ferrolhos deslizantes e o ocasional xingamento de outros técnicos, lutando com mecanismos teimosos. Aos 34 anos, ela tinha uma aparência comum que fazia as pessoas esquecerem que a haviam encontrado minutos depois de se afastarem. Altura média, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo regulamentar e mãos que se moviam com a quieta eficiência de quem preferia ferramentas à conversa. O cabo Jake Martinez se aproximou da estação dela com passos pesados, arrastando atrás de si um estojo de rifle que parecia ter visto décadas melhores. A Barrett M82. Dentro era uma fera de arma. Um rifle antimaterial de calibre 50 capaz de parar veículos e atravessar paredes de concreto. Martinez deixou o estojo ao lado da bancada de Alisa com um estrondo metálico que fez vários técnicos próximos levantarem os olhos de seus trabalhos. Ward, preciso disso limpo e revisado até as 15 horas, disse Martinez, enxugando o suor da testa apesar do ar fresco do subterrâneo. Ferrolhos travados mais do que o cofre de um banco, e o mecanismo de disparo está nos dando trabalho. O comando quer que esteja pronto para a qualificação no campo de tiro de amanhã. Elise olhou para cima da carabina M4 que estava remontando, seus olhos cinzentos absorvendo o estojo de rifle amassado sem emoção visível. Ela trabalhava na armaria há 3 anos, desde sua transferência de o que seu arquivo de pessoal descrevia vagamente como operações no exterior. A maioria das pessoas assumiu que ela tinha sido uma funcionária de suprimentos ou assistente administrativa que queria mudar de ambiente. A suposição lhe caía perfeitamente. Sem problemas, cabo. Ela respondeu com a voz suave que mal se espalhava além de sua estação de trabalho. Deve estar funcionando perfeitamente até o meio-dia. Martinez assentiu e se dirigiu novamente à escada, já indo para o próximo item de sua interminável lista diária. No momento em que suas botas desapareceram pelas escadas de concreto, Elise abriu o estojo do rifle com movimentos que pareciam quase reverentes. A Barrett estava aninhada em uma espuma personalizada, sua estrutura maciça projetada para um único propósito: alcançar distâncias impossíveis para atingir alvos que outros nem podiam ver. Ela levantou o rifle com as 2 mãos, sentindo a distribuição familiar do peso que falava à memória muscular, enterrada em lugares que ela tentava não visitar durante o dia. A arma estava realmente travada, seu ferrolho congelado meio caminho entre as posições aberta e fechada. Elise a levou até sua bancada e começou o processo de desmontar o rifle com movimentos que fluíam como água. Suas mãos encontraram os pinos do receptor sem olhar, os dedos dançando sobre superfícies que a maioria dos técnicos de armaria abordaria com um manual em mãos. Ela já havia desmontado rifles Barrett no escuro completo, em tempestades de areia que podiam arrancar a tinta do metal, e em condições onde um único erro significava a diferença entre sucesso na missão e sacos de cadáveres. A memória muscular estava queimada em seu sistema nervoso como uma cicatriz que nunca se curaria completamente. Enquanto trabalhava, Elise sentia a meditação familiar que vinha com a precisão mecânica. Cada componente tinha seu lugar, seu propósito, sua relação com cada outra parte do sistema. Ela podia se perder no ritmo da desmontagem e limpeza, deixando sua mente consciente flutuar enquanto suas mãos realizavam tarefas que não exigiam pensamento.
Era mais seguro dessa maneira, mantendo-se ocupada com problemas imediatos que tinham soluções claras. O travamento se revelou causado por uma combinação de fatores: acúmulo de carbono ao redor do sistema de gás, uma garra extratora levemente dobrada e o que parecia ser areia do deserto que, de alguma forma, encontrou seu caminho até o receptor, apesar de a arma supostamente nunca ter saído dos Estados Unidos continentais. Elise levantou uma sobrancelha diante desse detalhe, mas não disse nada. Registros militares frequentemente eram obras criativas de ficção, especialmente quando se tratava de armas que haviam visto ação em lugares que oficialmente não existiam. Ela se moveu para sua estação de limpeza e começou o processo metódico de remover anos de sujeira e desgaste acumulado. Barrett respondeu à atenção dela como um instrumento negligenciado sendo afinado por um mestre músico. Cada parte recebeu atenção individual. Cada superfície foi examinada em busca de padrões de desgaste que poderiam indicar problemas futuros. Elise havia aprendido há muito tempo que a manutenção de armas se tratava de prever falhas antes que elas acontecessem, não apenas corrigir problemas depois que surgissem. Enquanto trabalhava, ela percebeu que a armaria havia ficado gradualmente mais silenciosa. Os outros técnicos terminaram suas tarefas da manhã e passaram para outras atividades, deixando-a sozinha com os sons mecânicos de seu próprio trabalho. A solidão lhe caía perfeitamente. Ela sempre foi mais confortável com máquinas do que com pessoas, encontrando honestidade na maneira como o metal respondia ao tratamento e cuidado adequado. Enquanto remontava o grupo de disparo do rifle, Elise alcançou sua pequena caixa de limpeza, um estojo de couro compacto que continha ferramentas especializadas que ela havia acumulado ao longo dos anos trabalhando com armas de precisão. A caixa a acompanhou através de várias estações de serviço. Seu conteúdo foi cuidadosamente selecionado para a máxima versatilidade. Ela abriu as fechaduras de latão e levantou a tampa. Um pedaço de metal polido caiu na bancada com um suave som metálico. Elise congelou, suas mãos pairando sobre a caixa como se tivesse acabado de descobrir uma cobra enrolada. O metal ficou virado para cima sobre a superfície de aço, seu acabamento prateado refletindo a luz fluorescente intensa. Era aproximadamente do tamanho de uma moeda de prata, com intricados gravados ao redor da borda que o marcavam como algo oficial, algo importante. Mas foi a inscrição no centro que fez seu estômago se apertar como um punho. 305 eliminações confirmadas. As palavras estavam gravadas em uma fonte militar precisa. Cada letra cortada de forma profunda o suficiente para continuar legível após anos de manuseio. Abaixo do número havia um pequeno símbolo que a maioria das pessoas nunca reconheceria. Uma mira com uma única estrela no centro. Era a marca da divisão sombria, uma unidade que existia em itens orçamentários e em nenhum outro lugar, cujas operações estavam enterradas tão profundamente em arquivos classificados que a maioria dos oficiais do governo não sabia que elas existiam. Passos ecoaram da escada. O treinamento de Elise entrou em ação automaticamente, sua mão se movendo para cobrir o metal enquanto seus olhos rastreavam o som. O cabo Martinez estava retornando, provavelmente para verificar seu progresso, ou trazer outra arma que precisava de atenção. Ela teria talvez 10 segundos antes que ele estivesse perto o suficiente para ver sua estação de trabalho claramente. Seus dedos fecharam sobre o metal, sentindo seu peso, o calor de um metal que havia sido manuseado incontáveis vezes. Por um momento, ela foi transportada para um tempo em que tais tokens tinham significado, quando os números que representavam eram conquistas em vez de fardos. A medalha tinha sido entregue a ela em uma cerimônia que nunca aconteceu oficialmente, em reconhecimento a um serviço que nunca apareceria em nenhum registro público. Martinez apareceu no topo da escada, suas botas batendo contra o concreto enquanto descia para a armaria. Elise colocou o metal de volta em sua caixa de limpeza com movimentos que pareciam casuais, mas eram executados com a precisão de alguém que passou anos guardando segredos. Quando o cabo chegou à sua estação de trabalho, ela já estava de volta ao trabalho no receptor da Barrett, seu rosto mostrando nada mais do que concentração profissional. "Como está indo, Ward?"
Martinez perguntou, encostando-se na borda da bancada. Esse travamento está dando trabalho? Apenas acúmulo de carbono e um pouco de areia? Elise respondeu sem olhar para cima do seu trabalho. Alguém tem levado esse rifle a lugares onde ele não deveria ir, mas ele deve estar pronto para a qualificação amanhã. Martinez franziu a testa com essa avaliação. De acordo com os documentos que ele havia visto, a Barrett nunca havia saído da armaria da base, exceto para exercícios de treinamento programados no campo local. Mas Elise tinha a reputação de encontrar problemas que outros técnicos perdiam. E seu trabalho era sempre impecável. Se ela dizia que havia areia do deserto no mecanismo, então havia areia do deserto no mecanismo, independentemente do que os registros oficiais afirmassem. Alguma ideia de quanto tempo pode ter se passado desde que essa arma recebeu manutenção adequada? Martinez perguntou, tentando obter informações sem questionar diretamente a história oficial. Elise fez uma pausa em sua limpeza para examinar mais de perto a extensão do cano, onde padrões contavam histórias para quem sabia como lê-las. E esse cano tinha histórias escritas em marcas de carbono e fadiga do metal, que falavam de uso extenso sob condições severas. Ela podia ver as evidências de centenas de tiros disparados em rápida sucessão, o tipo de disparo contínuo que só acontecia em situações de combate. É difícil dizer exatamente, ela respondeu cuidadosamente. Mas com base nos padrões de desgaste, acho que faz pelo menos 6 meses desde que alguém fez uma limpeza completa. Talvez mais. Martinez assentiu, aceitando sua avaliação sem mais questionamentos. Elise nunca o havia guiado para um erro antes, e ele aprendeu a confiar em seu julgamento quando se tratava da condição das armas. Ainda assim, algo na situação o incomodava de maneiras que ele não conseguia articular. O rifle supostamente esteve armazenado durante o último ano, aguardando sua vez na rotação de manutenção. Como uma arma armazenada acumularia o tipo de desgaste e sujeira que Elise estava descrevendo? Bem, apenas deixe isso pronto para amanhã, disse Martinez. Finalmente. O comando quer uma demonstração completa das capacidades da Barrett para alguns dignitários visitantes, e tudo precisa estar perfeito. Após a saída de Martinez, Elise continuou trabalhando em silêncio, mas sua mente não estava mais totalmente focada na tarefa mecânica diante dela. A aparição do metal havia aberto portas em sua memória, que ela passara 3 anos tentando manter fechadas. Cada componente que ela limpava trazia de volta fragmentos de uma vida da qual ela se afastara. Um mundo onde a precisão era medida em batimentos cardíacos e distâncias calculadas em minutos de tempo de voo. Ela se lembrou da primeira vez em que segurou uma Barrett M82 em condições de combate. O peso dela de alguma forma diferente quando vidas estavam em jogo. O rifle foi seu companheiro constante por 18 meses de operações que oficialmente nunca aconteceram em países que não apareciam em relatórios de missão. Ela aprendeu a ler os padrões de vento como uma língua nativa, a calcular a queda de bala em distâncias que empurravam os limites do que a habilidade humana e a precisão mecânica poderiam alcançar juntas. O metal em sua caixa de limpeza representava a culminação daquele período. Um reconhecimento de que ela se tornara algo raro e valioso no mundo das operações especiais. 305 eliminações confirmadas significavam 305 ameaças neutralizadas. 305 missões completadas. 305 razões pelas quais seus companheiros de equipe voltaram para casa vivos. Também significava 305 rostos que visitavam seus sonhos, independentemente de quão justificadas cada tiro tivesse sido. Elise terminou de limpar o cano e passou para os suportes da mira do rifle, verificando sinais de folga ou danos que pudessem afetar a precisão. Suas mãos se moviam automaticamente pelo processo de inspeção, enquanto sua mente se afastava para as circunstâncias que levaram sua transferência das operações ativas. Não houve nenhum incidente dramático, nenhuma falha ou corte marcial que a forçasse a sair. Em vez disso, ela simplesmente chegou a um ponto onde o peso do sucesso acumulado se tornara mais pesado do que ela podia carregar. As avaliações psicológicas foram minuciosas, mas inconclusivas. Ela não mostrava sinais de transtorno de estresse pós-traumático,
nem indicativos de colapsos emocionais que às vezes atingem os especialistas de longo alcance após implantações prolongadas. Em vez disso, seus avaliadores encontraram algo mais perturbador, um completo distanciamento emocional do ato de tirar a vida humana. Uma precisão clínica que parecia ter substituído as respostas humanas normais à violência. Ofereceram-lhe aposentadoria médica, benefícios por invalidez e acesso a programas de aconselhamento que poderiam ajudá-la a processar o que ela havia vivido. Elise recusou tudo isso, pedindo em vez disso uma transferência para um cargo onde pudesse continuar servindo sem ser obrigada a matar. A designação para a armaria parecia perfeita. Ela poderia usar seu conhecimento técnico para manter as armas em condições ideais, enquanto evitava as complexidades morais de seu propósito final. Por 3 anos, o arranjo funcionou perfeitamente. Ela se tornou invisível da maneira como o pessoal de apoio geralmente se torna. Essencial, mas despercebida. Competente, mas nada marcante. Seu arquivo de pessoal listava sua experiência anterior como suporte logístico, e ninguém jamais pensou em questionar que tipo de logística exigia um conhecimento tão íntimo de sistemas de rifles de precisão. Ela encontrou paz na rotina de manutenção e reparo, satisfação nos problemas que podiam ser resolvidos com as ferramentas certas e paciência suficiente. Mas a aparição do metal mudou tudo. Foi um lembrete de que algumas partes de seu passado nunca ficariam enterradas, não importava o quanto ela tentasse construir uma nova identidade. A medalha representava não apenas seu histórico de serviço, mas a pessoa que ela havia sido, as habilidades que ela havia desenvolvido e a reputação que a seguia, apesar de seus esforços para desaparecer na anonimidade. Enquanto remontava o mecanismo do gatilho da Barrett, Elise considerou as implicações de Martinez encontrar o metal. Sua história falsa era sólida o suficiente para resistir a um escrutínio casual. Mas o tipo de atenção que tal descoberta traria poderia revelar detalhes que deveriam permanecer classificados. A divisão sombria protegia seus segredos com ciúmes. E ex-agentes que atraíam atenção indesejada às vezes viam suas situações se complicarem de maneiras que transcendiam a burocracia militar normal. Ela fez uma pausa no trabalho para examinar o metal mais de perto, estudando a gravação com olhos que haviam aprendido a perceber detalhes que outros deixavam passar. O acabamento era requintado. Cada linha e curva executada com uma precisão que indicava um fabricante personalizado, e não produção em massa. Aquilo não era uma decoração militar padrão, mas algo criado especificamente para reconhecimento dentro de uma comunidade que existia fora das cadeias normais de comando e reconhecimento oficial. O número 305 representava mais do que apenas missões bem-sucedidas. Era um testemunho de um nível de habilidade que poucas pessoas no mundo poderiam reivindicar. A eliminação de longo alcance exigia uma combinação de conhecimento técnico, habilidade física e resiliência psicológica que eliminava a maioria dos candidatos antes mesmo de dispararem um tiro com raiva. Aqueles que tinham sucesso se tornavam parte de uma irmandade informal que transcendia fronteiras nacionais e hierarquias militares. Elise se lembrava do peso da expectativa que acompanhava sua reputação. A forma como os planejadores de missões começaram a designá-la automaticamente para os alvos mais difíceis, aqueles que outros não conseguiam ou não queriam enfrentar. Ela se tornara uma especialista em disparos impossíveis, a atiradora de elite chamada quando abordagens convencionais falhavam. A medalha representava o reconhecimento de seus colegas, pessoas que entendiam exatamente o que aqueles números significavam e o que custaram para ela alcançar. Mas também representava tudo o que ela havia deixado para trás. O isolamento de operar sozinha por dias ou semanas. A complexidade moral de tomar decisões de vida ou morte, com base em informações que poderiam ser incompletas ou imprecisas. A erosão gradual das conexões humanas normais, à medida que os requisitos de segurança operacional tornavam relacionamentos genuínos impossíveis. Ela havia trocado esses fardos pela simples satisfação de manter equipamentos. E até hoje, ela nunca havia questionado se a troca valia a pena. A Barrett estava quase pronta para o teste final de funcionamento, quando Elise ouviu passos se aproximando de sua estação de trabalho novamente. Dessa vez não era Martinez, mas a sargento Rebecca Reyes,
a oficial superior não comissionada da armaria e alguém que sempre demonstrou mais interesse no histórico de Alyssa do que seria confortável. Hayes tinha 22 anos de experiência militar em várias especialidades e possuía o tipo de conhecimento institucional que vinha de observar padrões ao longo de décadas de serviço. "Boa tarde, Ward", disse ela, acomodando-se em uma cadeira ao lado da bancada de Elise. "Martinez me disse que você encontrou alguns padrões de desgaste interessantes nessa Barrett." Elise continuou trabalhando na montagem final do rifle, não se confiando a olhar diretamente nos olhos de Hayes. A sargento tinha um talento para ler as pessoas que fazia com que conversas com ela se sentissem como interrogações, mesmo quando deveriam ser casuais. "Não é nada muito incomum, sargento. Apenas sinais de que alguém tem colocado o rifle para funcionar mais do que os documentos sugerem." Hayes pegou um dos componentes limpos da bancada de Elise, um transportador de ferrolho que brilhava sob a luz fluorescente. Sua inspeção foi minuciosa e experiente, o tipo de exame que vem de anos trabalhando com armas de precisão. "Você sabe, Ward, eu estou nessa área e tempo suficiente para reconhecer certos tipos de padrões de desgaste. Este transportador de ferrolho passou pelo tipo de disparo contínuo que só acontece em circunstâncias muito específicas." A observação pairou no ar entre elas, como uma pergunta que não foi feita diretamente. Elise sabia que Hayes estava tentando obter informações, mas não tinha certeza se a sargento suspeitava de algo sobre o histórico do rifle ou sobre o seu próprio passado. Qualquer uma das possibilidades era perigosa de maneiras que poderiam se espalhar além de uma simples curiosidade. Armas de combate tendem a mostrar desgaste diferente das armas de treinamento. Elise respondeu cuidadosamente. Talvez esta tenha visto ação no exterior antes de chegar aqui. Hayes colocou o transportador de ferrolho de volta na bancada com precisão deliberada, seus olhos nunca deixando o rosto de Elise. "Isso é possível, eu suponho. Embora, de acordo com a papelada, este rifle em particular nunca tenha saído dos Estados Unidos continentais. Isso me faz me perguntar como ele pegou toda essa areia do deserto que você mencionou para o Martinez." Elise sentiu um peso frio se instalar em seu estômago ao perceber que o interesse de Hayes ia além da simples curiosidade. A sargento estava construindo algo, acumulando detalhes, que poderiam eventualmente levar a conclusões que Elise não poderia permitir que fossem tiradas. Ela terminou de instalar o grupo de disparo da Barrett e começou o processo de teste final de funcionamento, utilizando a rotina mecânica para ganhar tempo, enquanto considerava suas opções. "Os registros nem sempre são completos, sargento", ela disse finalmente. "Armas são transferidas, emprestadas, usadas para finalidades que nem sempre entram na documentação oficial." Hayes se recostou na cadeira, estudando Elise com aquele tipo de atenção paciente que sugeria que ela tinha o dia inteiro para continuar a conversa. "Isso é verdade. Mas você sabe o que realmente me interessa, Ward. É o seu nível de familiaridade com este sistema de armas em particular. A maioria dos técnicos de armaria precisaria consultar manuais técnicos para fazer a manutenção adequada de uma Barrett. Você tem trabalhado nela como se já tivesse feito isso 1000 vezes antes." A observação era precisa e perigosa. Elise de fato havia consertado rifles Barrett centenas de vezes, mas essa experiência deveria ser invisível, enterrada sob uma história falsa que a retratava como uma especialista em logística com treinamento geral em manutenção de armas. O comentário de Hayes sugeria que sua competência se tornara conspícua de uma maneira que ela não havia antecipado. "Sempre tive interesse em aprender sobre diferentes sistemas de armas", Elise respondeu, testando a ação do ferrolho do rifle com movimentos suaves e práticos. "A Barrett é uma peça fascinante de engenharia." Hayes sorriu, mas a expressão não alcançou seus olhos. "Fascinante, de fato, especialmente quando você considera seu propósito principal. Isso não é uma arma projetada para uso geral de infantaria, Ward. É uma ferramenta especializada para aplicações muito específicas, a maioria das quais exige treinamento extensivo para ser dominada." Elise completou os testes de funcionamento e começou a limpar sua bancada, organizando as ferramentas com a precisão metódica que se tornara segunda natureza após anos de serviço militar. Ela podia sentir Hayes observando cada movimento seu,
catalogando detalhes que poderiam eventualmente formar um padrão. A conversa estava tomando direções que ameaçavam expor segredos que deveriam permanecer enterrados. Toda arma tem seu propósito, sargento, ela disse, mantendo a voz neutra. Meu trabalho é apenas garantir que elas funcionem corretamente quando forem chamadas. Hayes se levantou da cadeira, escovando a poeira imaginária de seu uniforme, é claro. Mas algumas armas têm propósitos mais especializados do que outras. Veja esta Barrett, por exemplo. Nas mãos certas, é capaz de atingir alvos a distâncias que desafiariam até mesmo atiradores experientes. Exige alguém com treinamento e experiência muito específicos para usá-la de forma eficaz. As implicações das palavras de Hayes estavam se tornando impossíveis de ignorar. A sargento estava praticamente afirmando sua suspeita de que o histórico de Alyssa incluía experiência com sistemas de rifles de precisão que iam muito além da manutenção básica de armaria. Se ela estava pescando por informações ou já possuía o conhecimento que estava testando, a situação estava se desenvolvendo de maneiras que exigiam cuidado. Elise fechou sua caixa de limpeza, certificando-se de que o metal estava posicionado de forma segura, onde não pudesse cair acidentalmente novamente. As travas metálicas se fecharam com uma finalização que parecia ecoar na armaria, repentinamente silenciosa. Ela olhou para cima e encontrou o olhar de Hayes, diretamente pela primeira vez na conversa. Barrett está pronta para a demonstração de amanhã, sargento? Disse ela com calma profissional. O teste completo de funcionamento está concluído. A precisão deve estar bem dentro das especificações. Hayes assentiu lentamente, aceitando a mudança de assunto, mas deixando claro que considerava a conversa longe de estar concluída. Excelente trabalho, Ward. Como sempre, sua atenção aos detalhes é exatamente o que precisamos neste departamento. Após a saída de Hayes, Elise permaneceu em sua bancada, olhando para a Barrett M82 perfeitamente mantida que estava diante dela, como um monumento às habilidades que ela estava tentando esquecer. O rifle representava a interseção de seu passado e presente, uma peça de equipamento que fazia a ponte entre a pessoa que ela havia sido e a pessoa que ela estava tentando se tornar. Sua presença na armaria era um lembrete de que a fuga completa de nossa história raramente é possível, especialmente quando essa história envolvia capacidades que poucas pessoas possuíam. Ela passou a mão ao longo da coronha do rifle, sentindo as texturas sutis que falavam de incontáveis horas de uso. A Barrett era mais do que apenas uma arma. Era uma extensão da vontade do operador, uma ferramenta que transformava a intenção em ação, através de distâncias que desafiavam as limitações humanas normais. Nas mãos certas, era capaz de uma precisão que beirava o milagroso, capaz de alcançar distâncias imensas para atingir alvos que outros nem conseguiam ver. Elise já havia sido uma das poucas pessoas no mundo capazes de desbloquear o pleno potencial da Barrett. Ela entendia sua balística, suas limitações, sua natureza temperamental sob diferentes condições ambientais. Sabia como o vento afetava a trajetória da bala em várias distâncias, como a temperatura influenciava as taxas de queima da pólvora, como a umidade poderia alterar as características de voo de um projétil de calibre 50 viajando a velocidades supersônicas. Mas, mais do que o conhecimento técnico, ela possuía a constituição psicológica que a permitia aplicar esse conhecimento sob o estresse extremo das operações de combate. Ela havia aprendido a controlar sua respiração, sua frequência cardíaca, sua tensão muscular para alcançar a perfeição da imobilidade necessária para tiros medidos em frações de polegadas, a distâncias medidas em milhares de pés. Era um conjunto de habilidades que levara anos para desenvolver e que levaria uma vida inteira para esquecer completamente. A medalha em sua caixa de limpeza era um testemunho de como ela havia dominado completamente essas habilidades. 305 eliminações confirmadas representavam não apenas precisão, mas consistência, a capacidade de performar sob pressão em uma ampla variedade de condições e circunstâncias. Cada número representava um momento em que seu treinamento, experiência e habilidade natural haviam se combinado para alcançar um resultado que outros não conseguiam igualar. Mas esses números também representavam o peso que, eventualmente, a havia levado a se afastar das operações ativas.
305 vidas humanas terminadas por sua mão, independentemente de quão justificada cada ação tenha sido no contexto dos objetivos militares. 305 momentos em que ela tomou a decisão consciente de acabar com a existência de outra pessoa, sabendo que cada puxar do gatilho era irreversível e absoluto. O peso psicológico de tal responsabilidade era algo para o qual o treinamento militar poderia preparar alguém, mas nunca eliminar completamente. Cada missão bem-sucedida havia aumentado sua reputação, mas também acrescentado ao peso emocional que ela carregava. Eventualmente, o estresse acumulado de tomar decisões de vida ou morte chegou a um ponto em que o serviço contínuo naquela capacidade se tornou impossível. Sua transferência para a função de armaria foi apresentada como um movimento lateral, uma chance de usar seu conhecimento técnico em uma função de apoio enquanto se afastava da aplicação direta da violência. Por 3 anos, o arranjo funcionou perfeitamente. Ela encontrou satisfação em manter os equipamentos em vez de usá-los, em resolver problemas mecânicos em vez de táticos. O trabalho era honesto e direto, com métricas claras de sucesso e falha. Mas a aparição do metal quebrou aquela ilusão confortável de separação. Foi um lembrete de que suas habilidades permaneciam intactas, que o conhecimento e a experiência que ela acumulou não desapareciam simplesmente porque ela escolheu não usá-los. Mais perturbador foi perceber que parte dela sentia falta da clareza que vinha com o trabalho com rifles de precisão. O foco puro necessário para alcançar tiros que ultrapassavam os limites do que era humanamente possível. Elise guardou a Barrett no estojo de transporte, verificando se todos os componentes estavam devidamente posicionados e protegidos. A demonstração de amanhã mostraria as capacidades do rifle para os dignitários visitantes, que provavelmente não entenderiam o que estavam testemunhando. Eles veriam exibições impressionantes de precisão e poder, sem compreender os anos de treinamento e experiência necessários para alcançar tais resultados de forma consistente. A demonstração também colocaria seu trabalho em exibição de maneiras que a deixavam desconfortável. Martinez, sem dúvida, acreditaria pela perfeita funcionalidade do rifle, atraindo atenção para sua competência técnica de maneiras que poderiam convidar um escrutínio mais profundo. Os comentários anteriores de Hayes sugeriam que tal atenção já estava se tornando problemática, levantando questões sobre seu passado que ela não podia permitir que fossem respondidas de forma honesta. Enquanto completava seus procedimentos de fim de dia, Elise considerou suas opções para lidar com a situação. Ela poderia solicitar uma transferência para outra base, mas isso exigiria explicações que poderiam atrair ainda mais atenção para suas circunstâncias. Ela poderia manter o curso atual e esperar que as suspeitas de Hayes desaparecessem sem mais desenvolvimentos. Ou poderia considerar a possibilidade de que sua tentativa de se separar completamente de seu passado tivesse sido ingênua desde o início. A verdade era que habilidades como as dela não desapareciam simplesmente porque alguém quisesse viver uma vida diferente. A Divisão Sombria havia investido recursos consideráveis em seu treinamento, e pessoas com suas capacidades eram raras o suficiente para que uma completa desaparecimento fosse provavelmente impossível. Sua medalha representava não apenas conquistas passadas, mas um potencial contínuo. Um lembrete de que ela ainda era capaz de aplicações que poucos outros poderiam igualar. Caminhando para casa pela área de habitação da base, Elise refletia sobre as estranhas reviravoltas que sua vida havia tomado. 5 anos atrás, ela era uma das especialistas de longo alcance mais temidas e respeitadas em operações especiais. Uma pessoa cujo nome era falado com reverência em círculos que a maioria das pessoas jamais saberia que existiam. Hoje, ela era uma técnica de armaria silenciosa, cuja maior conquista era manter equipamentos para que outros os usassem. A transição havia sido voluntária, mas também necessária. Ela havia chegado a um ponto onde continuar a servir em sua capacidade original teria exigido que ela se tornasse alguém que não queria ser, atravessando linhas que não poderiam ser desfeitas. A designação para a armaria ofereceu uma chance de servir sem comprometer sua clareza moral restante, de ser útil sem ser destrutiva. Mas a utilidade assumia muitas formas,
E Elise estava começando a perceber que seu papel atual poderia não representar a melhor aplicação de suas habilidades. O mundo continuava cheio de ameaças que exigiam soluções precisas, problemas que só poderiam ser resolvidos por alguém com sua combinação única de habilidades e experiência. Sua medalha representava não apenas o serviço passado, mas o potencial contínuo, um lembrete de que algumas capacidades eram valiosas demais para serem desperdiçadas em tarefas de manutenção rotineira. Seu pequeno apartamento refletia o estilo de vida espartano que ela adotou desde que deixou as operações ativas. Móveis mínimos, poucas posses pessoais, nada que não pudesse ser embalado e movido em poucas horas, caso as circunstâncias exigissem. Os hábitos de segurança operacional morriam lentamente, e ela nunca se instalou totalmente na suposição de que sua vida atual era permanente. A caixa de limpeza estava na mesa de sua cozinha, suas travas de latão refletindo a luz tênue de uma única lâmpada. Dentro, o metal aguardava como uma pergunta que exigia uma resposta. Ela poderia continuar fingindo que seu passado estava enterrado, que ela era apenas mais uma técnica com habilidades gerais de manutenção. Ou poderia reconhecer que alguns aspectos da identidade eram fundamentais demais para simplesmente serem descartados quando se tornavam inconvenientes. Elise abriu a caixa e retirou o metal, levantando-o à luz para estudar a gravação mais de perto. O número 305 havia sido gravado com precisão, que combinava com o padrão que ela aplicava a tudo o mais em sua carreira militar. Cada dígito estava perfeitamente formado, cortado profundamente o suficiente para permanecer legível após anos de manuseio e desgaste. Mas foi o símbolo da mira abaixo do número que manteve sua atenção completamente. Representava a filiação em uma comunidade que transcendia as hierarquias militares normais. Uma irmandade de especialistas que entendiam os fardos e responsabilidades únicos que vinham com seu conjunto particular de habilidades. Era um símbolo que comandava respeito entre aqueles que compreendiam seu significado e permanecia invisível para todos os outros. A medalha fora entregue a ela em uma cerimônia que oficialmente nunca aconteceu, em reconhecimento a um serviço que jamais apareceria em registros públicos. Mas o reconhecimento que ela representava era mais significativo do que qualquer decoração oficial, porque vinha de colegas que realmente entendiam o que aqueles números significavam. Era um reconhecimento de pessoas que haviam trilhado caminhos semelhantes e enfrentado escolhas semelhantes, que conheciam o custo da precisão que ela havia alcançado. Segurar a medalha trouxe de volta as memórias da cerimônia de apresentação, realizada em uma instalação segura que não existia em nenhum documento oficial. Ela se lembrou do orgulho silencioso que sentira naquele momento, a sensação de que seus sacrifícios haviam sido reconhecidos e valorizados por pessoas cujas opiniões realmente importavam. Fora uma das poucas vezes em sua carreira em que sentira que havia sido verdadeiramente compreendida pela instituição que servira. A medalha também representava uma promessa, tanto para ela mesma, quanto para aqueles que a treinaram e a apoiaram. Era um compromisso com a excelência que se estendia além de qualquer missão ou tarefa única. Uma promessa de manter os padrões que a tornaram bem-sucedida em centenas de operações. Aquela promessa não desaparecia simplesmente porque ela tivesse escolhido se afastar do serviço ativo. Enquanto se preparava para dormir, Elise se viu pensando sobre a demonstração de amanhã e o papel que desempenharia para garantir seu sucesso. A Barrett funcionaria perfeitamente porque ela havia restaurado a condição mecânica ideal, mas sua eficácia final dependeria da habilidade de quem fosse escolhido para dispará-la. Ela se perguntava quem seria escolhido para essa responsabilidade, e se possuía o conhecimento e a experiência necessários para mostrar as verdadeiras capacidades do rifle. O pensamento a incomodava de maneiras que ela não havia esperado. Ela havia passado anos desenvolvendo um entendimento íntimo das características da Barrett, aprendendo a compensar suas peculiaridades e explorar suas forças. A ideia de ver outra pessoa usar um equipamento que ela havia aperfeiçoado parecia estranhamente pessoal, como assistir a um estranho tocar um instrumento musical que ela passara anos aprendendo a dominar. Mas esses sentimentos também revelaram algo sobre ela mesma que ela havia relutado em reconhecer. Apesar de seus esforços para encontrar satisfação em papéis de apoio,
Parte dela sentia falta da aplicação direta de suas habilidades. Ela sentia falta do desafio de fazer disparos que outros não conseguiam fazer, de resolver problemas que exigiam sua combinação particular de conhecimento e habilidade. O trabalho nessa armaria era honesto e necessário, mas não envolvia as partes de si mesma que haviam sido mais plenamente desenvolvidas ao longo de anos de treinamento especializado. O metal estava sobre sua mesa de cabeceira, captando reflexos ocasionais da luz da lâmpada da rua fora da janela. Servia como um lembrete tangível de que alguns aspectos da identidade não poderiam simplesmente ser descartados quando se tornassem inconvenientes. Ela passou 3 anos tentando se tornar alguém diferente, mas as competências essenciais que a definiam permaneciam intactas, independentemente de como ela escolhesse aplicá-las. O sono chegou lentamente, cheio de sonhos que misturavam memórias de operações passadas com cenários imaginados, envolvendo a Barrett que ela havia consertado. Em seus sonhos, ela estava de volta ao campo, sentindo o peso familiar dos equipamentos de precisão e a clareza que vinha com a missão específica a ser cumprida. Os sonhos não eram pesadelos, mas também não eram totalmente agradáveis, carregando com eles as emoções complexas que cercavam sua vida anterior. A manhã trouxe a rotina habitual de café, preparando-se para mais um dia na armaria. Mas Elise se encontrou se movendo com uma energia diferente daquela que ela sentira nos últimos meses. O aparecimento da medalha despertou algo que estava adormecido, um senso de propósito que ia além das tarefas de manutenção rotineira. Ela se vestiu com mais cuidado do que o habitual, verificando sua aparência no espelho com atenção a detalhes que não pareciam importantes há anos. A armaria estava vibrando de atividade quando ela chegou. Técnicos preparando o equipamento para a demonstração do dia, enquanto os oficiais se moviam pelo espaço com a energia nervosa que acompanhava as visitas de civis importantes. Martinez estava coordenando a logística com sua competência habitual, mas Elise percebeu o estresse em seus movimentos enquanto ele tentava garantir que tudo aconteceria sem problemas. Ward, perfeito timing, Martinez chamou ao vê-la entrar no espaço de trabalho. Preciso que você faça as verificações finais na Barrett e depois fique por perto para a demonstração. A alta cúpula quer ter apoio técnico disponível caso surjam perguntas sobre o equipamento. Elise assentiu aceitando a tarefa, enquanto reconhecia que isso a colocaria em uma proximidade maior da demonstração real de disparo do que ela havia esperado. Ela seria capaz de observar como o rifle se comportava e, mais importante, como seria utilizado habilidosamente por quem fosse selecionado como atirador designado para o evento. A Barrett estava no seu estojo exatamente como ela a deixara, perfeitamente mantida e pronta para o serviço. Ela fez as verificações finais solicitadas com precisão mecânica, verificando se cada componente estava adequadamente posicionado e seguro. O rifle estava em uma condição melhor do que havia estado nos últimos meses, possivelmente anos, e ela sentiu um orgulho silencioso na qualidade de seu trabalho. Mas, enquanto concluía a inspeção, Elise se viu pensando na demonstração sob uma perspectiva diferente. Os dignitários visitantes testemunhariam uma exibição impressionante das capacidades da Barrett, mas eles não entenderiam os fatores sutis que determinariam se aquelas capacidades poderiam ser totalmente realizadas. Condições de vento, temperatura, umidade e dezenas de outras variáveis influenciariam o desempenho do rifle de maneiras que a maioria dos observadores não reconheceria. Mais importante ainda, o nível de habilidade do atirador designado acabaria por determinar quão eficazmente o potencial da Barrett seria demonstrado. Elise sabia por experiência que o trabalho com rifles de precisão era tanto arte quanto ciência, exigindo não apenas conhecimento técnico, mas um entendimento instintivo dos fatores que não podiam ser facilmente quantificados. A diferença entre um disparo competente e uma marcação verdadeiramente excepcional, muitas vezes, se resumia a sutilezas que levavam anos para se desenvolver. A Sargento Reis apareceu na estação de trabalho de Elise, carregando uma prancheta e com a expressão de quem está lidando com complicações de última hora. Ward, temos um problema. O atirador designado para a demonstração de hoje pegou uma intoxicação alimentar durante a noite.
Preciso encontrar um substituto que possa manusear a Barrett com competência suficiente para impressionar os visitantes. Elise sentiu algo mudar dentro de seu peito. Uma onda de possibilidades que ela havia reprimido por 3 anos. Ela sabia exatamente quem deveria estar atrás da barreta para a demonstração. Quem possuía o conhecimento e a experiência necessários para mostrar suas capacidades da maneira mais eficaz. Mas reconhecer esse conhecimento exigiria que ela saísse das sombras que havia cuidadosamente construído ao redor de sua nova identidade. E, quanto ao sargento Rodrigues do 2º Batalhão, ela sugeriu, nomeando um atirador que ela sabia que tinha alguma experiência com o sistema Barrett. Ele está qualificado na plataforma e tem registros de alcance que mostram precisão consistente. Reis balançou a cabeça. Rodrigues está de licença até a próxima semana. Estou ficando sem pessoal qualificado disponível. A demonstração é em 4 horas e eu preciso de alguém que possa garantir resultados positivos. Elise continuou trabalhando na preparação final da Barrett, mas sua mente estava correndo através de possibilidades e implicações. A situação estava se desenvolvendo de maneiras que poderiam exigir que ela tomasse decisões que vinha evitando por anos. Ela poderia manter sua história falsa e assistir alguém menos qualificado, possivelmente lutando com um equipamento que ela havia aperfeiçoado. Ou poderia reconhecer suas capacidades e se voluntariar para um papel que exporia seu verdadeiro passado. Sargento, qual é a sua avaliação sobre meu conhecimento técnico em relação à plataforma Barrett? Ela perguntou cuidadosamente, testando o terreno sem se comprometer totalmente com qualquer ação. Reis parou de escrever em sua prancheta e olhou para Elise com um interesse repentino. Seu conhecimento técnico é excepcional, Ward, mas conhecimento técnico e tiro prático são conjuntos de habilidades diferentes. Por que você pergunta? A pergunta ficou no ar entre elas, carregada de implicações que ambas entenderam perfeitamente. Elise estava se aproximando de um ponto de decisão que determinaria se sua história cuidadosamente construída permaneceria intacta ou se ela teria que reconhecer habilidades que deveriam permanecer escondidas. Eu posso ter mais experiência prática com a Barrett do que minha ficha pessoal sugere. Ela disse finalmente, as palavras soando estranhas após 3 anos de ocultação cuidadosa. Reis colocou a prancheta de lado e estudou Elise com o tipo de atenção intensa que sugeria que ela estava reavaliando tudo o que pensava saber sobre a silenciosa técnica de armaria. Que tipo de experiência estamos falando, Ward? Elise olhou ao redor da armaria, notando quais pessoas estavam ao alcance da audição e quanta privacidade sua conversa realmente possuía. O que ela estava considerando exigiria explicações que tocavam em operações classificadas e detalhes de carreira que deveriam permanecer enterrados. Mas a alternativa seria ver uma marcação inferior possivelmente envergonhando a unidade durante uma demonstração importante. O tipo de experiência, que garantiria que sua demonstração corresse exatamente como planejado, ela respondeu, encontrando o olhar de Reis diretamente pela primeira vez em anos. Reis assentiu lentamente, entendendo imediatamente que elas estavam discutindo algo que se estendia muito além das funções rotineiras da armaria. Ward, preciso que você seja muito clara sobre o que está sugerindo. Você está me dizendo que tem experiência operacional com sistemas de rifles de precisão? Elise sentiu o peso de suas decisões, se acomodando ao seu redor como uma peça de equipamento familiar. 3 anos de anonimato cuidadosamente mantido estavam prestes a acabar com uma conversa que mudaria tudo. Ela alcançou sua caixa de limpeza, seus dedos encontrando o metal que havia começado toda essa situação. Com movimentos deliberados, ela o colocou sobre a bancada entre ela e Reis. Reis olhou para o metal. Seus olhos se arregalando ao ler a inscrição. 305 eliminações confirmadas. O símbolo da mira com sua única estrela. O nível de habilidade que indicava o reconhecimento oficial de organizações que oficialmente não existiam. Quando ela olhou novamente para Elise, sua expressão mudou de curiosidade para algo que se aproximava da admiração. Divisão sombria. Reis sussurrou, reconhecendo o símbolo, apesar de sua natureza classificada.
Você é uma das fantasmas. Elise acenou com a cabeça uma vez. O simples gesto carregava o peso do reconhecimento que não poderia ser desfeito. Era passado. Estou fora das operações ativas há 3 anos. Hayes pegou a medalha com reverência, estudando a gravação com a atenção de alguém que entendia seu significado. Como uma veterana de 22 anos, ela ouvira sussurros sobre a divisão sombria, rumores sobre especialistas que operavam fora das estruturas militares normais para lidar com problemas que exigiam extrema precisão. Conhecer alguém que realmente possuía credenciais desse mundo era como encontrar uma lenda materializada. 305 eliminações confirmadas. Hayes leu em voz alta, sua voz mal audível, mesmo na relativa privacidade da estação de trabalho de Elise. Isso não é apenas experiência operacional, Ward. Isso é maestria em um nível que a maioria das pessoas não pode nem compreender. Elise pegou o metal de volta e o devolveu à sua caixa de limpeza. A simples ação parecia como fechar uma porta que havia sido forçada a se abrir. Também é o motivo de eu ter me transferido do serviço ativo. Alguns números se tornam pesados demais para carregar, independentemente de quão necessário tenha sido o trabalho. Hayes entendeu imediatamente. Ela havia visto veteranos de combate o suficiente ao longo dos anos para reconhecer os sinais de alguém que foi empurrado até seus limites psicológicos pelas exigências de sua especialidade. O fato de Elise ter alcançado tal recorde e então se afastado voluntariamente dele falava de um nível de autoconsciência que era raro entre os operadores principais. Mas as habilidades permanecem intactas, disse Hayes, tornando isso uma afirmação, não uma pergunta. As habilidades permanecem intactas, confirmou Elise. A memória muscular não desaparece e o conhecimento técnico se mantém atual. Eu tenho mantido sistemas de rifles de precisão por 3 anos, o que significa que continuo familiarizada com os desenvolvimentos na área. Hayes olhou ao redor da armaria, garantindo que a conversa permanecesse privada. As implicações do que ela estava aprendendo exigiriam um cuidado especial, tanto pela proteção de Elise quanto pela segurança operacional da unidade. Ter uma ex-operacional da Divisão Sombria trabalhando na armaria deles era ou um incrível trunfo ou uma complicação significativa, dependendo de como a situação fosse gerida. Ward, preciso te perguntar diretamente. Você está disposta e capaz de lidar com a demonstração da Barrett hoje? Não apenas disposta, mas confiante de que pode mostrar suas capacidades de maneiras que impressionem nossos visitantes. Elise considerou a pergunta de vários ângulos, ponderando os riscos de exposição contra os benefícios potenciais de garantir o sucesso da demonstração. Parte dela estava esperando por esse momento desde o dia em que se transferiu para a função de armaria, esperando que as circunstâncias eventualmente a levassem a retornar para sua área de especialização. Outra parte dela estava aterrorizada com o que retornar ao uso operacional de suas habilidades significaria para o equilíbrio psicológico que ela passara anos tentando alcançar. Eu posso lidar com a demonstração, ela disse finalmente. Melhor do que qualquer outra pessoa disponível para você no momento. Mas haverá consequências a serem consideradas depois. Hayes assentiu, entendendo que estavam discutindo algo que exigiria um cuidado maior do que a situação tática imediata. Que tipo de consequências? Minha história falsa se torna impossível de manter assim que eu demonstrar habilidades de marcação em nível operacional, explicou Elise. Perguntas serão feitas que eu não posso responder sem revelar informações classificadas. As pessoas vão querer saber como uma especialista em logística adquiriu habilidades de rifles de precisão, que correspondem aos padrões de operações especiais. Hayes considerou esse desafio, reconhecendo que representava uma complicação significativa, além da necessidade imediata de salvar a demonstração do dia. Podemos gerenciar a história depois. Agora, preciso saber se você pode garantir resultados que façam esta unidade parecer competente diante de pessoas cujas opiniões realmente importam. Elise olhou para a Barrett 1082, sentindo a familiar sensação de antecipação
que vinha com a perspectiva de retornar à sua verdadeira área de especialização. Ela passou 3 anos mantendo as armas de outras pessoas, garantindo que elas funcionassem corretamente para aplicações que ela já não estava mais autorizada a realizar. A oportunidade de usar realmente o equipamento que ela entendia tão bem era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Eu posso garantir resultados, ela disse com confiança tranquila. Que tipo de alvos e distâncias estamos falando? Hayes consultou sua prancheta, lendo as anotações preparadas para o plano original da demonstração. Vários tipos de alvos em distâncias de 800 a 1500. Alvos de aço, blocos de gelatina balística e um disparo final em um alvo de veículo para demonstrar as capacidades antimateriais do rifle. Elise assentiu, sua mente já calculando os requisitos balísticos para cada tipo de alvo e distância. 1500 está bem dentro da minha zona de conforto com a Barrett, assumindo condições climáticas razoáveis e munição apropriada. A mistura de tipos de alvos permitirá uma demonstração abrangente de precisão e poder destrutivo bruto. Condições climáticas? Ela perguntou, já pensando nos fatores ambientais que influenciariam a trajetória da bala nessas distâncias. Ventos leves, temperatura em torno de 70 dígrados, umidade moderada, respondeu Hayes. As condições estão quase ideais para disparos de longa distância. Elise sentiu uma calma familiar se instalando nela enquanto sua mente se ajustava para o modo de planejamento operacional. Os aspectos técnicos da demonstração eram diretos, bem dentro de suas capacidades e nível de experiência. Os desafios psicológicos de voltar ao tiro operacional, após 3 anos de abstinência, eram mais complexos. Mas ela sempre foi capaz de compartimentalizar suas emoções quando necessário. Vou precisar de 30 minutos para me familiarizar com a munição específica que está sendo usada e para verificar o zero da mira, disse ela, sua voz assumindo o tom profissional que caracterizava sua comunicação durante as operações ativas. Além disso, quero revisar o layout do campo de tiro e confirmar as condições do vento em cada distância dos alvos. Hayes fez anotações em sua prancheta, reconhecendo que agora estava lidando com alguém que abordava a precisão com a meticulosidade sistemática de uma verdadeira profissional. Pronto. Algo mais que você precise? Elise pensou nos requisitos para uma demonstração bem-sucedida, considerando não apenas os aspectos técnicos, mas também a preparação psicológica necessária para realizar seu trabalho no mesmo nível de antes, após anos de inatividade. Vou precisar de alguns minutos sozinha com o rifle antes de começarmos. E vou querer disparar pelo menos 3 tiros de confirmação em uma distância conhecida para verificar se tudo está funcionando conforme o esperado. Considera isso resolvido, disse Hayes antes de fazer uma pausa. Ou eu tenho que perguntar por que agora? Por que você está disposta a expor seu passado para essa situação específica? Elise considerou a pergunta com cuidado, reconhecendo que suas motivações eram mais complexas do que simples lealdade à unidade ou orgulho profissional. Parte de sua decisão foi impulsionada pela frustração de ver uma marcação potencialmente inferior representar capacidades que ela entendia melhor do que quase qualquer outra pessoa viva. Mas também havia uma necessidade mais profunda de provar a si mesma que suas habilidades permaneciam intactas, apesar de anos de uso deliberado. Porque essa unidade merece ser representada pela melhor capacidade disponível, disse ela finalmente. E por que preciso saber se ainda consigo fazer o que costumava fazer? Hayes entendeu ambas as motivações, reconhecendo a mistura complexa de dever profissional e validação pessoal que movia os performers de elite em situações de alto risco. Justo. Vamos garantir seu sucesso. A próxima hora passou em um borrão de preparação e coordenação, enquanto Hayes trabalhava para integrar Elise no plano da demonstração sem revelar mais sobre seu passado do que absolutamente necessário. A história oficial seria de que Ward havia servido anteriormente como atiradora designada em uma unidade de infantaria, possuindo treinamento especializado que a qualificava para trabalhar com rifles de precisão. Era uma cobertura fina, mas teria que ser suficiente para a situação imediata.
Elise passou o tempo de preparação se reacostumando com as características específicas da Barrett, testando seu equilíbrio e o gatilho com a atenção meticulosa que ela costumava aplicar a preparações semelhantes antes das operações de combate. O rifle se sentia familiar em suas mãos. Sua distribuição de peso e layout de controle lhe acionaram memórias musculares que permaneceram dormentes, mas intactas durante sua tarefa na armaria. A munição era de 50 calibre, selecionada especialmente para precisão a longa distância. Cada cartucho foi inspecionado e medido para garantir a consistência ao longo da demonstração. Elise examinou vários cartuchos sob ampliação, verificando variações no peso da bala, carga de pólvora e dimensões gerais do cartucho que poderiam afetar a precisão em distâncias mais longas. A mira do rifle era uma óptica de alta qualidade, com torres de ajuste de elevação e vento que permitiam ajustes precisos. Elise testou seu rastreamento e retornou ao zero, confirmando que a mira manteria seus ajustes durante a sequência de disparos planejada para a demonstração. Tudo atendia ou superava os padrões que ela exigia durante sua carreira operacional. À medida que o horário da demonstração se aproximava, Elise se viu retornando ao estado mental que havia cultivado durante centenas de situações semelhantes. Sua respiração desacelerou e se aprofundou. Sua frequência cardíaca se estabilizou em um ritmo constante que sustentaria o tiro preciso. E sua percepção se expandiu para abranger fatores ambientais que influenciariam a trajetória da bala em cada distância dos alvos. Os dignitários visitantes chegaram em um comboio de veículos oficiais. Seu séquito incluía representantes do Congresso, contratantes de defesa e militares estrangeiros que estavam avaliando as capacidades das armas pequenas americanas. Elise os observou à distância, notando seu comportamento e o nível aparente de familiaridade com demonstrações militares. Essas eram pessoas acostumadas a impressionantes exibições de capacidade tecnológica, o que significava que a demonstração da Barrett precisaria superar suas expectativas para ter um impacto significativo. Martinez fez a apresentação oficial, explicando as especificações e aplicações pretendidas do Barrett M82, com o entusiasmo de alguém que realmente acreditava no equipamento que estava demonstrando. Mas Elise podia ver que os visitantes estavam apenas moderadamente engajados, com a atenção dividida entre a apresentação técnica e conversas privadas que sugeriam que já haviam visto demonstrações semelhantes muitas vezes antes. Hayes a apresentou ao grupo como Sargento Ward, a atiradora designada para a demonstração, enfatizando seu treinamento especializado sem fornecer detalhes que pudessem gerar perguntas desconfortáveis. Elise reconheceu a apresentação com educação profissional, notando os olhares calculistas de vários visitantes que claramente estavam avaliando sua competência com base na aparência e na impressão inicial. O layout do campo de tiro se estendia por quase 2 milhas de terreno cuidadosamente gerido, com posições de alvos marcadas em distâncias e orientações precisas que proporcionavam uma visualização ideal para os observadores reunidos. Cada alvo era claramente visível através de miras telescópicas de alta potência, que permitiam aos visitantes observar o impacto das balas em tempo real, adicionando um efeito dramático à demonstração. Elise assumiu sua posição no ponto de tiro, posicionando-se atrás do Barrett, com movimentos que pareciam como voltar para casa após uma longa ausência. A coronha do rifle se ajustou perfeitamente contra seu ombro, e seu peso se distribuiu por seu corpo de uma maneira que apoiava, em vez de dificultar, sua posição natural de tiro. Ela ajustou as pernas do bipé e confirmou a imagem da mira através da luneta, sentindo a calma familiar que vinha com a preparação técnica completa. O primeiro alvo era uma silhueta de aço a 800 metros, posicionada para fornecer uma demonstração clara da precisão do Barrett, a que a maioria das pessoas consideraria uma distância extrema para disparos com armas pequenas. Elise estudou o alvo através de sua mira, observando sua posição exata e os fatores ambientais que influenciariam seu disparo. Uma leve brisa cruzada da esquerda para a direita exigiria um pequeno ajuste na compensação do vento, enquanto o ligeiro ângulo ascendente para a posição do alvo afetaria a trajetória da bala de maneiras previsíveis. Ela carregou uma munição com precisão suave, sentindo o ferrolho do Barrett fechar com autoridade mecânica
que demonstrava perfeito funcionamento. O rifle estava pronto, o alvo estava claro e as condições ambientais eram ideais. Tudo estava em seu lugar para um disparo que validaria sua decisão de revelar suas capacidades ou a exporia a perguntas para as quais não estava preparada para responder. Martinez forneceu um comentário para os visitantes, explicando os desafios técnicos de atingir alvos a essas distâncias. Enquanto Elise fazia seus preparativos finais, ela ignorou sua voz, focando totalmente nas informações fornecidas por sua luneta e nas sutis pistas ambientais que determinariam o posicionamento de seu disparo. Sua respiração se ajustou ao padrão que ela aprendera anos atrás, cada expiração a aproximando do momento de perfeita imobilidade necessário para um tiro preciso. O gatilho do Barrett parecia exatamente como ela se lembrava, quebrando com precisão no ponto exato onde sua memória muscular esperava. O recuo do rifle foi substancial, mas controlável, empurrando diretamente para o ombro dela sem perturbar sua visão. Através das lunetas, os observadores assistiram enquanto o alvo de aço soava com autoridade metálica. Atingido exatamente no centro por uma bala que percorreu 800 metros em menos de 2 segundos. O impacto foi visível como um flash brilhante de metal sendo perturbado, seguido imediatamente pelo som distinto do impacto de alta velocidade, que chegou a eles vários segundos após a confirmação visual. Elise trabalhou suavemente o ferrolho do Barrett, ejetando o cartucho gasto e carregando uma nova munição para o próximo alvo. Ela estava de volta ao seu elemento agora, operando na zona de competência técnica perfeita que havia definido sua carreira operacional. O intervalo de 3 anos desde seu último disparo de precisão desapareceu como se nunca tivesse existido. O segundo alvo estava posicionado a 1.200 metros, exigindo cálculos mais precisos dos fatores ambientais e da trajetória da bala. Elise fez pequenos ajustes nas configurações da luneta, compensando o aumento da distância, enquanto levava em consideração as pequenas mudanças nas condições do vento que ocorreram desde seu primeiro disparo. A matemática do tiro a longa distância era complexa, mas havia se tornado segunda natureza através de anos de aplicação prática. Esse disparo exigiu mais tempo de preparação, não porque os requisitos técnicos estivessem além de suas capacidades, mas porque ela queria garantir que os visitantes entendessem que estavam presenciando algo excepcional. Ela deixou sua respiração se estabilizar completamente, aguardou o momento perfeito de imobilidade e pressionou o gatilho com a mesma precisão suave que havia caracterizado milhares de disparos semelhantes ao longo de sua carreira. O impacto foi ainda mais dramático na distância estendida. A bala chegou com energia suficiente para destruir completamente a parte central do alvo, enquanto fragmentos giravam pelo ar em arcos visíveis. O som do impacto foi mais agudo e metálico, refletindo a retenção de velocidade aumentada do projétil de 50 calibre ao longo da maior distância. Vários visitantes trocaram comentários impressionados, sua atenção educada anterior se transformando em um envolvimento genuíno com o que estavam presenciando. Isso não era tiro de rotina, mas disparo de precisão em um nível que poucas pessoas no mundo poderiam alcançar consistentemente. Elise podia ouvir a mudança em suas vozes, o reconhecimento de que estavam observando algo genuinamente excepcional. O terceiro alvo era um bloco de gelatina balística a 1.000 metros, projetado para demonstrar a balística terminal do Barrett contra tecido humano simulado. Este disparo exigia considerações diferentes dos alvos de aço, pois a gelatina reagiria ao impacto da bala, de maneiras que proporcionariam evidências visuais da devastadora eficácia dos projéteis. Elise ajustou seu ponto de mira para levar em conta as características diferentes do alvo de gelatina, confirmando sua estimativa de distância através de um estudo cuidadoso da aparência do alvo em sua luneta. O disparo estava bem dentro da sua zona de conforto tecnicamente, mas carregava um peso psicológico por causa do que representava. Ela já havia feito disparos semelhantes em contextos operacionais, onde os alvos eram humanos vivos, em vez de mídias de teste. Ela afastou esses pensamentos, focando nos requisitos técnicos do disparo, em vez de suas implicações simbólicas. O gatilho do Barrett quebrou exatamente no momento certo,
enviando outro cartucho de alta qualidade para o alvo, com precisão que refletia anos de treinamento e experiência. O bloco de gelatina explodiu de forma espetacular, criando uma cavidade temporária que demonstrou a grande transferência de energia alcançada pelo projétil de 50 calibre. O alvo final foi o clímax da demonstração, um veículo leve posicionado a 1,5 metros para mostrar as capacidades antimateriais do Barrett. Este foi o disparo que confirmaria seu retorno ao nível operacional de tiro, ou revelaria que suas habilidades haviam se deteriorado mais do que ela percebia durante seus 3 anos de ausência do trabalho, com rifles de precisão. 500 metros. Representava a borda externa de sua zona de conforto com o Barrett, exigindo técnica perfeita e condições ambientais ideais para alcançar resultados consistentes. O alvo estava claramente visível através de sua luneta, mas atingi-lo com sucesso exigiria cada aspecto de seu treinamento e experiência funcionando em perfeita coordenação. Ela levou mais tempo para se preparar, confirmando sua estimativa de distância através de vários métodos e fazendo ajustes precisos nas configurações da luneta. O vento havia mudado um pouco desde o disparo anterior, exigindo compensação que só poderia ser calculada através da experiência e do entendimento intuitivo de como os fatores ambientais afetavam a trajetória da bala em distâncias extremas. A matemática era complexa, mas familiar, envolvendo cálculos de queda da bala, desvio do vento e o efeito Coriolis, que influenciava os projéteis viajando por essas distâncias. Elise havia feito esses cálculos milhares de vezes antes, e sua mente processou as variáveis automaticamente, enquanto seu corpo se acomodava na posição de tiro perfeita. Seu padrão de respiração diminuiu para o ritmo profundo e controlado que sustentaria o tempo de retenção estendido necessário para este disparo. Ela precisava de vários segundos de perfeita imobilidade para garantir a precisão ideal, o que significava manter sua posição de tiro sem qualquer tensão muscular que pudesse perturbar seu ponto de mira. O gatilho do Barrett quebrou com precisão limpa, enviando o último cartucho da demonstração para um alvo que representava o alcance máximo efetivo tanto do sistema de armas quanto de suas capacidades pessoais. O tempo de voo da bala foi longo o suficiente para ser perceptível, criando um momento de antecipação suspensa antes que o impacto ocorresse. O alvo do veículo explodiu de forma dramática quando o projétil de 50 calibre atingiu seu bloco do motor com efeito devastador. Fragmentos de metal voaram em todas as direções. Fluidos jorraram dos sistemas rompidos. E toda a parte frontal do veículo se levantou levemente com a força do impacto. Foi uma demonstração de capacidade destrutiva que superou tudo o que os visitantes haviam esperado testemunhar. A polícia guardou o Barrett e iniciou os procedimentos pós-tiro, verificando as condições da arma e preparando-a para o transporte de volta ao arsenal. Mas sua atenção estava focada nas reações dos dignitários visitantes, que discutiam o que haviam testemunhado com entusiasmo animado, sugerindo uma genuína impressão com a eficácia da demonstração. Hayes se aproximou de sua posição, com uma expressão que misturava satisfação profissional com espanto pessoal. Ward, isso foi um tiro excepcional. Eu já vi muitas demonstrações de pontaria ao longo dos anos, mas nada que se aproximasse desse nível de precisão e consistência. Elise acenou com a cabeça em reconhecimento enquanto continuava suas verificações no equipamento, mantendo a postura profissional que a caracterizou durante toda a demonstração. O Barrett funcionou exatamente como esperado. Sargento, o trabalho de manutenção valeu a pena em termos de precisão mecânica. Hayes entendeu que Ellis estava desviando a atenção de sua performance pessoal para as condições do equipamento, mas a tentativa de desviar não conseguia disfarçar o que todos haviam presenciado. Isso não havia sido uma pontaria competente, mas um tiro de um nível que sugeria uma experiência extensiva com sistemas de rifles de precisão em condições operacionais. Martinez se juntou a eles no ponto de disparo, com uma expressão que mostrava um óbvio alívio, mas a demonstração havia superado todas as expectativas. Trabalho excelente, Ward. Os visitantes estão fazendo perguntas sobre nossos programas de treinamento e os procedimentos de manutenção do equipamento. Eles querem saber como conseguimos alcançar tamanha precisão consistente. Elise,
Sentiu uma pressão familiar no peito ao reconhecer o início da análise, que ela tentava evitar há 3 anos. Perguntas sobre programas de treinamento e procedimentos acabariam levando a questões sobre qualificações e experiências individuais. Tópicos que exigiriam explicações que ela não estava preparada para fornecer. Treinamento padrão de pontaria militar sargento. Ela respondeu cuidadosamente. Combinado com a manutenção adequada do equipamento e condições ambientais favoráveis. Mas, mesmo enquanto falava, Elise sabia que sua explicação não satisfaria o nível de curiosidade que sua performance havia gerado. Os visitantes incluíam pessoas que entendiam bem de tiro de precisão, o suficiente para reconhecer habilidades excepcionais quando as viam. Eles queriam mais informações detalhadas sobre como tais capacidades eram desenvolvidas e mantidas na unidade. Um dos representantes do Congresso se aproximou do grupo, acompanhado por um contratante de defesa, cujas perguntas sugeriam um genuíno conhecimento técnico sobre sistemas de rifles de precisão. Sargento Ward, isso foi uma pontaria impressionante. Quanto tempo você está trabalhando com a plataforma Barrett? A pergunta era exatamente o que Elise temia, uma investigação direta sobre seu passado que exigiria ou engano ou a revelação de informações que deveriam permanecer classificadas. Ela olhou para Hayes, esperando por orientação sobre como lidar com a situação sem comprometer a segurança operacional. Sargento Ward tem vasta experiência com sistemas de rifles de precisão. Interveio Hayes, fornecendo uma cobertura sem detalhes específicos. Seu conhecimento técnico e habilidades práticas fazem dela um dos nossos ativos mais valiosos para esse tipo de demonstração. O congressista assentiu, mas suas perguntas seguintes deixaram claro que ele não estava satisfeito com explicações gerais. Qual é o seu histórico, sargento? Você serviu como atirador designado em uma unidade de infantaria? Elise sentiu o peso de múltiplos interesses conflitantes pressionando sobre ela enquanto considerava sua resposta. Ela poderia manter sua história de cobertura e esperar que a curiosidade casual não se transformasse em uma investigação detalhada, ou poderia reconhecer o suficiente de seu passado para satisfazer as perguntas imediatas, esperando evitar uma análise mais profunda que pudesse expor operações classificadas. Eu tive treinamento especializado em sistemas de rifles de precisão, senhor, disse ela cuidadosamente. Várias plataformas e aplicações desenvolvidas ao longo de vários anos de estudo focado. A resposta era tecnicamente precisa, evitando detalhes específicos sobre quando, onde ou sob quais circunstâncias ela havia recebido tal treinamento. Mas Elise viu que isso não satisfaria o nível de interesse gerado pela sua demonstração. Essas pessoas entendiam o suficiente sobre treinamento militar para reconhecer que sua performance sugeria uma experiência que ia muito além dos programas padrão. O contratante de defesa se inclinou para a frente, sua expressão mostrando o tipo de interesse profissional que sugeria que ele entendia exatamente o que havia presenciado. Sargento, atirar assim requer mais do que apenas treinamento. Requer uma vasta experiência prática sob condições de campo. Você já foi destacada com unidades que faziam uso regular das capacidades de rifles de precisão? A pergunta era exatamente o que Elise tinha tentado evitar. Uma investigação direta sobre sua experiência operacional que ela não poderia responder honestamente, sem revelar informações confidenciais. Ela olhou ao redor para o grupo reunido, percebendo que a conversa estava atraindo a atenção de outros visitantes que estavam impressionados com a demonstração. Hayes interveio novamente, reconhecendo que a situação estava se desenvolvendo além do que poderia ser gerido com desvios casuais. Senhores, o histórico operacional específico da Sargento Ward envolve informações sensíveis que não podemos discutir neste fórum. O que posso dizer é que suas capacidades representam exatamente o tipo de habilidade em tiro de precisão que torna os sistemas de armas pequenas americanos eficazes nas mãos de pessoal devidamente treinado. O congressista aceitou essa explicação com aparente compreensão, reconhecendo que estavam se aproximando de áreas que poderiam envolver operações classificadas ou informações sensíveis de pessoal. Mas o contratante de defesa continuou a estudar Elise com a atenção calculista de alguém que suspeitava que havia muito mais na história dela do que estava sendo revelado.
Enquanto os visitantes concluíam sua inspeção e começavam a se preparar para partir, Elise se viu refletindo sobre o que havia alcançado e o que isso poderia significar para sua anonimidade cuidadosamente construída. Ela havia demonstrado com sucesso as capacidades do Barrett de maneiras que impressionaram observadores experientes, mas também havia revelado capacidades pessoais que atraíam escrutínio contínuo. Hayes esperou até que os visitantes partissem antes de se aproximar de Elise para uma conversa particular sobre os eventos do dia e suas implicações. Ward, precisamos discutir como lidar com a tensão que sua performance vai gerar. Perguntas serão feitas que vão além do que podemos responder com explicações padrão. Elise acenou com a cabeça, reconhecendo que sua decisão de revelar suas capacidades tinha consequências que se estendiam muito além da demonstração imediata. Eu entendo, sargento. Minha história de cobertura nunca sobreviveria a esse nível de escrutínio indefinidamente. Hayes a estudou com uma atenção que sugeria que ela ainda estava processando tudo o que havia aprendido sobre o histórico de sua subordinada. Ward, preciso que você seja completamente honesta comigo sobre a sua situação. Existem aspectos do seu registro de serviço que poderiam criar complicações caso recebam atenção oficial. Elise considerou cuidadosamente a pergunta, pesando os riscos da divulgação total contra os perigos da contínua ocultação. Hayes tinha provado ser confiável, e a situação havia se desenvolvido a um ponto onde a honestidade parcial poderia ser mais perigosa do que a revelação completa. Meu registro de serviço inclui operações que permanecem classificadas em níveis que exigem um tratamento especial, disse ela finalmente. O tipo de atenção que a demonstração de hoje pode gerar pode levar a perguntas que eu não estou autorizada a responder, independentemente de quem as fizer. Hayes entendeu imediatamente que estavam discutindo algo que ia muito além da burocracia militar normal. Operações da Divisão Sombria. Elise acenou com a cabeça uma vez, confirmando o que Hayes já suspeitava com base no metal e no nível de pontaria que ela havia testemunhado. Há 3 anos, solicitei a transferência de operações ativas por motivos pessoais. A atribuição no arsenal deveria fornecer uma cobertura que me permitiria continuar servindo, sem exposição a situações que poderiam comprometer operações em andamento ou pessoal. Hayes absorveu essa informação, reconhecendo que ela agora lidava com complicações que exigiam cuidados em níveis muito acima de sua própria autoridade. Ward, acho que precisamos envolver pessoas com permissões de segurança mais altas e melhor compreensão de como gerenciar essas situações. Elise sentiu um peso familiar se instalar em seu peito ao perceber que seus 3 anos de anonimato estavam definitivamente acabados. A demonstração tinha sido um sucesso além de qualquer expectativa razoável, mas esse sucesso a custou a invisibilidade confortável que ela havia trabalhado tão arduamente para manter. Eu entendo, sargento, disse ela calmamente. Eu sabia que isso era uma possibilidade quando aceitei lidar com a demonstração. Algumas capacidades são muito distintas para serem escondidas indefinidamente. Enquanto caminhavam de volta para o prédio do arsenal, Elise se viu pensando nas estranhas reviravoltas que sua vida havia dado e no que o futuro poderia reservar. Ela passou 3 anos tentando se tornar alguém diferente, mas hoje provou que alguns aspectos da identidade são tão fundamentais que não podem ser simplesmente descartados. Sua medalha, suas habilidades e sua experiência permanecem parte de quem ela era, independentemente de como ela escolhesse aplicá-las. O estojo do Barrett M82 parecia familiar em suas mãos enquanto ela o levava de volta para o arsenal. Seu peso a lembrava de armas semelhantes que ela carregou através de continentes e operações, que nunca apareceriam nos registros oficiais. Hoje foi a primeira vez em 3 anos que ela usou um equipamento desse tipo para seu propósito original. E a experiência despertou sentimentos que ela tentava suprimir. Parte dela estava aterrorizada com o que a renovada atenção ao seu histórico poderia significar para a existência pacífica que ela havia construído no arsenal. Mas outra parte dela sentia um alívio por não ter mais que fingir ser menos capaz do que realmente era. Que suas verdadeiras habilidades haviam sido reconhecidas por pessoas que entendiam sua importância. O metal em seu kit de limpeza representava mais do que apenas conquistas passadas.
Era um lembrete de que algumas responsabilidades transcendem preferências pessoais e escolhas de carreira. Ela havia desenvolvido capacidades que poucas pessoas no mundo possuíam. E essas capacidades carregavam obrigações que não desapareciam simplesmente porque ela queria viver um tipo diferente de vida. Quando a noite caiu sobre a base, Elise completou a papelada pós-demonstration e começou o processo de garantir o Barrett para seu retorno ao armazenamento normal. Mas ela sabia que nada seria normal sobre sua situação a partir daquele momento. O dia de hoje havia mudado tudo, revelando verdades que haviam ficado ocultas por 3 anos e colocando em movimento consequências que ela não poderia prever nem controlar. A tranquila técnica de arsenal que se apresentou para o trabalho naquela manhã não existia mais. No lugar dela estava alguém cujas capacidades haviam sido reconhecidas e cujo histórico agora receberia um escrutínio que poderia reformular seu futuro inteiro. Foi uma transformação que ela temia e antecipava desde o dia em que entrou no porão do arsenal. E agora finalmente estava começando. Sua medalha estava no estojo. Não mais um fardo secreto, mas um reconhecimento das habilidades que continuavam tão afiadas quanto no dia em que foram conquistadas. 305 eliminações confirmadas representavam um nível de especialização que o mundo ainda precisava, mesmo que ela tivesse tentado se afastar de suas exigências. O dia de hoje provou que se afastar poderia não ser tão simples quanto ela esperava, e que alguns talentos eram valiosos demais para serem desperdiçados com tarefas de manutenção rotineiras. O Barrett M82 estava limpo e pronto em seu estojo. Um testemunho tanto da precisão mecânica quanto da habilidade humana. Amanhã traria novos desafios e decisões difíceis. Mas essa noite, Elise sentiu algo que não experimentava há 3 anos. A satisfação de ter aplicado suas capacidades no mais alto nível e alcançado resultados que superaram todas as expectativas razoáveis. Ela ainda era a mesma pessoa que entrou no arsenal naquela manhã, mas agora não estava mais fingindo ser outra pessoa. A demonstração havia retirado sua anonimidade cuidadosamente mantida e revelado a verdade sobre quem ela realmente era. Agora, ela teria que decidir o que fazer com essa verdade e como seguir em frente, em um mundo que havia sido lembrado exatamente do que ela era capaz de realizar.